Boa noite, Joselito Catão. Boa noite, ouvintes da 104 FM. TSE julga favorável o recurso especial do prefeito e vice de Piuí. Na noite de hoje, 17, foi julgado favorável por 5 votos a favor, decisão unânime pelo Tribunal Superior Eleitoral, TSE, o recurso especial eleitoral 181 do prefeito Wilson Marega Craide, o Craidinho, e do seu vice, José Cirineu da Silva. Os dois permanecerão nos cargos. Este processo se encerra hoje. Vamos falar agora com a nossa repórter Roseli Amorim. Boa noite, Roseli. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos os ouvintes. Eu estou aqui no gabinete do prefeito e, como você disse aí, foi julgado favorável por 5 votos. E eu vou passar a palavra, então, agora ao prefeito que vai fazer o seu momento. Vamos ouvi-lo. Olha, primeiro eu quero agradecer à população de Piuí por ter me dado a oportunidade, a mim e ao Cirineu, de nós administrarmos os destinos da cidade naquela eleição de 2002. Quanto ao julgamento, ocorreu exatamente com a verdade dos fatos. Não houve qualquer irregularidade no sentido de ser desonesto na campanha, que no próprio, para quem assistiu até pela televisão, né, foi transmitido via TV Justiça, pode-se perceber quando o presidente do Tribunal Superior Eleitoral e o ministro Gilmar Mendes, que é o relator do processo, quando eles disseram que não houve, eles entendiam que não havia irregularidade, justamente porque a prestação de conta foi normal, correta, se o dinheiro que foi da venda dessas 200 sacas de café fosse ilegal, né, fosse dinheiro de fontes ilícitas, não teria havido a prestação de conta tudo direitinho com coisa. E eu entendi até que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, de alguma forma, entre aspas, ele chama até a atenção dos advogados, dos nossos adversários que entraram com esse processo, esse procedimento de cassação de mandato, que não caberia realmente, como palavras do próprio presidente do tribunal, não caberia uma cassação de mandato numa situação de alguma pequena irregularidade da prestação de conta. A cassação de mandato, ela caberia em alguma coisa muito grave, uma compra de voto irrestrita, assim, absurdas que podiam acontecer, e é o que não houve em Piuí. Por isso, hoje, eu tive a oportunidade de falar nas duas áreas, e ainda uma das duas áreas me perguntava como é que eu enxergava essa culpa, se era do vice-prefeito, se era do governador. Eu disse que, na verdade, houve um erro, evidentemente, mas não era de nenhum dos dois, porque, afinal, foi um erro sem intenção de errar. E isso foi vastamente comprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral. E basta ver uma coisa que chama bem atenção, que as pessoas observem bem nessa nossa fala. A votação no Tribunal Superior Eleitoral nesta noite de hoje foi de 7-0. Nenhum dos juízes votou, né, contra uma situação. Né? Então, nós temos que dar continuidade ao nosso trabalho. E eu acho que o que eu tenho a falar para a população de Piuí é que uma decisão como essa, por mim e pelo vice-prefeito com certeza, nós nos esforçaremos mais ainda para trazer para Piuí o maior desenvolvimento que nós podemos trazer até hoje. Eu espero, ao ouvinte que esteja nos ouvindo nesse instante, é que os políticos de Piuí parem com essa situação como está. Hoje mesmo, pela Onda Oeste, eu ouvi um comentário do nosso adversário colocando que no passado houve um problema parecido com o prefeito da época. Para não dizer nome, fica desagradável, que as pessoas sabem o que eu estou falando. Mas foi um caso que aconteceu, acabou e não se falou mais no assunto. Agora, o caso que está acontecendo no último mandato é absurdo, que é uma perseguição política jamais vista na história do Piuí. Você vê que
acaba o processo, eles entram um outro contra mim, entra outro contra mim. Resultado, não me dão tranquilidade de trabalhar e o prejuízo, eu quero levar esse mensagem aos meus adversários, o prejuízo não é meu pessoalmente, não é do vice-prefeito pessoalmente. Esse prejuízo que eles estão ocasionando, a população de Piuí deixa de receber benefícios que a gente poderia ter a cabeça fria, tranquila, de trabalhar e trazer esses benefícios para o nosso povo. No entanto, eu disse hoje nos microfones das rádios, é que eu muitas vezes estive em Brasília, pelas zonas, nos gabinetes, buscando recursos para Piuí, mas naquele mesmo instante, a todo momento me vinha na cabeça a situação, será que eu vou voltar a Piuí e vou continuar sendo prefeito? É uma situação muito constrangedora, muito incômoda, para quem quer fazer o melhor para a nossa sociedade. E eu disse hoje, porque para não relacionar aqui novamente tudo que nós falamos, pessoas que ouviram, tanto uma rádio quanto a Odoeste como a 104 sabem o que eu disse sobre várias obras que nós fizemos em Piuí estão em andamento. E eu quero dizer à população, nenhuma dessas obras vai paralisar. Nós vamos sim, a partir de amanhã mesmo, eu vou entrar de novo, voltar, como eu disse hoje nas rádios, começar tudo de novo. Porque olha aqui, já tem pelo menos 10, 15 dias que a administração está parada, porque nós sabemos como é que nós vamos conduzir. Eu não poderia, por exemplo, autorizar uma despesa, alguma compra de algum material para alguma obra, porque eu não sabia se outro entra aqui e não quer pagar as despesas, por exemplo, de uma obra em andamento. Isso paralisa a cidade. Isso não deve acontecer com uma cidade de quase 40 mil habitantes como Piuí. Piuí já não é uma cidade pequena mais. Por isso eu quero chamar a atenção dos nossos adversários nesse sentido. Está certo que esse pedido na justiça é um direito deles, eu respeito, mas a insistência, a quantidade de processos, as picuinhas partidárias que estão havendo, eu acho que isso só traz um prejuízo ao município que a população acha que não merece. É o que eu quero dizer. E segundo o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Dias Toffoli, não seria viável a mudança de prefeito, uma vez que no entendimento dele existem erros mais graves que poderiam ensejar uma cassação de mandato. E que o prefeito não omitiu que existia verde de café. O que o senhor tem que falar sobre isso? É aquilo que eu disse agora há pouco, né? Quando o ministro, presidente do Supremo, colocou essa situação, ele coloca claramente que não é um erro que provoca uma cassação de mandato. É um erro puramente formal. E eu acho, até no vista, no assistir o desenrolar da sessão no tribunal, eu percebi assim, é como se o presidente do tribunal colocasse uma situação a todos os juízes do país, no sentido de problemas tão simples como esse, talvez nem chegar às barras do Tribunal Superior Eleitoral, são procedimentos simples, são coisas informais e, muito especialmente, são coisas de picuinhas políticas, esses que ocorrem em municípios menores, né? E que essa irregularidade, ela não tem o poder de influir numa decisão de eleição de um prefeito por coisa tão simples e sem intenção de se errar, como foi o caso. Vamos agora, então, com o vice-prefeito José Cirineu Silva. Como o senhor vê a decisão unânime dos ministros? Olha, boa noite, ouvintes da 104, né? Boa noite, ouvintes da 100.3, né? Eu estou muito emocionado nesse momento, porque a que pegou foi em cima do vice-prefeito. E sendo que, na verdade, tentaram fazer um omelete com ovo de beija-flor. Quer dizer, acho que isso dura para muitos lados aí. Então eu ouvi muitas declarações aí na rua, os amigos contavam pra gente, declarações de rádio, quantas vezes o Frank Almada, quantas vezes o Giovanni Badiani nesses microfones usou e foi dar explicação sobre esse processo como se entendesse direito eleitoral. Ele é um aprendiz de direito eleitoral e não devia conduzir as coisas da maneira com que ele conduziu. Então, ele usou meu nome na rua, falando com pessoas, com amigos, o Frank da mesma forma, os dois espalhou por essa cidade por várias vezes, marcava dia e hora
de a democracia sair da prefeitura. Cara, isso foi feito. E eu estou ligado com isso até hoje, porque o que houve foi simplesmente o fato de não informar na hora certa o dinheiro que está para gastar na campanha, que não informou no devido tempo. Isso não é motivo de cassação. Para quem hoje viu o Dias Toffoli falar, ele foi muito claro. Isso é grave. E que eu de boa fé que todo o dinheiro gasto na campanha passou-se na conta de campanha. Qualquer cidadão piuiense que entenda um pouquinho de diferença vai entender e sabe certeza absoluta que a nossa campanha não ficou nem na metade do valor que ficou a campanha do segundo colocado. Recebeu o da campanha sabe disso. Então, daí falar em abuso de poder econômico, isso é um absurdo. Então, eu estava engasgado com isso e peço e convoco a todos que estão envolvidos com política. Por favor, a população merece isso. A população não merece isso tudo que está acontecendo. O Craivão é um herói de suportar tudo isso sem baquear, sem baixar a cabeça, lutando do início ao fim, com todas essas pressões que tem em cima. Termina um processo, começa outro, termina um processo e começa outro. Agora, gente, vocês todos que estão participando, gostaria que não usassem microfones para dar declarações sobre assuntos que não são especialistas. Direito eleitoral é muito confuso. Aí qualquer um acha que pode ir lá e dar declarações e pode sair para a rua esperando o dia que nós vamos sair para deixar todas orientadas, igual fica todo mundo orientado, os telefones da gente não para de tocar. Isso é uma falta de responsabilidade. Eu conclamo aqui ao Franca, principalmente, que está aí infiltrado em política, baba ovo de político. Pô, pelo amor de Deus, cresce não só no tamanho. Ainda mais agora que você parece que está infiltrado com o vice-governador. Por favor, cresça e traga recursos para o Piuí. Busca coisa boa para a cidade. Não essas informações infundadas que vocês vivem dando na roda de amigos de vocês aí. Porque a cidade nossa é pequena. Nós temos só 35 mil habitantes nessa cidade. Se vocês conversam na roda de amigos, ali tem amigos meus também no meio. E eu fico sabendo de tudo que acontece. Eles me contam o que vocês comentam nos bastidores. O motivo de chacota na rua de vocês sobre café, vocês que conhecem, estão careca de saber, todo mundo sabe que a gente no sítio que tem 15 mil pés de café há quanto tempo? Quem fosse em venda de café de uma safra, foi venda de café de 5 safras, tinha 8 anos que não vendia café daquele sítio. E fazerem isso, eu sou um cidadão honrado, um gerador de emprego, eu sou um empresário de sucesso e que vocês não conseguirão jamais querer destruir a imagem. Jamais. E hoje o Dias Toffoli e o Gilmar Mendes mostrou isso. Que um simples erro na prestação de conta não é motivo para casar. Então, por favor, tenha um pouco mais de responsabilidade com a nossa cidade, carinho. Não faça uma barbaridade dessa, simplesmente, puramente por poder, ou por um salário de 3.000 ou 4.000 reais. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Você devia prestar atenção sobre o que vocês falam no microfone, sobre o que vocês falam para os amigos de vocês. A política passa. A política passa. Mas as nossas informações, o que se fala, o que se provoca, deixa marcas. Todos nós aqui somos filhos, a cidade é pequena. Somos amigos, vamos precisar um do outro amanhã. Então, para que isso? Vamos parar, gente, com essa passada. Vamos deixar. Ano que vem já tem eleição de novo. Aqueles que se sentirem capazes e que tiver condição, que se candidatem. É normal, é democracia isso. E não o que vocês andam fazendo, incriminando pessoas que vocês conhecem, que vocês sabem que não merecem isso. E que é o seguinte, agradecer demais a Deus por esse momento, que eu estou desde a primeira cassação sobre esse assunto. Eu estou engasgado com isso, porque não foi assim a minha vida inteira, a minha vida livre aberta, e muitos, ou quase toda a cidade me conhece, sabe disso. Quero agradecer demais a Deus nesse momento, a Nossa Senhora da Aparecida São Lara, que eu sou devoto, e te agradecer a minha família, parabenizar o doutor Iveto pelo trabalho que ele fez dentro desse processo. E quando nós fomos caçados em Belo Horizonte, perdemos em Belo Horizonte, eu acompanhei o trabalho dele. Ele ficou 3 dias e 3 noites debruçado nesse processo, botou a faca debaixo do braço e foi para Belo Horizonte, tentando uma liminar em cima. Conseguiu. 3 dias depois foi para Brasília. Falou assim, eu não vou ficar aqui mais, eu vou para lá. E foi lá.
na vigília com a Gilmar para conseguir eliminar para que a gente continuasse. Parabéns, doutor Donizete, por esse trabalho seu, em afinco que você fez em cima desse processo. O mérito desse processo é teu. Parabéns. Obrigado a toda a minha família, a todos os eleitores que nos confiaram. Porque se não fosse pelo eleitor, se não fosse pela confiança que estiverem em mim, assumir esse mandato, se fosse olhando pela oposição, pela loucura, pelo poder ou pelo salário, que eu não sei o que vocês estão querendo, porque se não fosse por isso, eu já tinha entregado meu cargo para vocês. Mas eu não posso fazer isso e não faria jamais, por respeito ao eleitor que acreditou em mim. E assim, seguir até o fim. E o ano que vem temos eleições. E aguardamos vocês. Aí, então, o desabafo, o pronunciamento do vice-prefeito Cirineu Silva, e nós vamos ouvir novamente o prefeito Craide. Olha, eu ouvi atentamente as palavras do Cirineu, e realmente, gente, é importante o que está acontecendo em Piuí, porque não há necessidade disso. Às vezes a gente até se pergunta por que a oposição quer esse cargo. Parece que tem alguma coisa por trás disso. Será que eles estão pensando que querem fazer alguma irregularidade aqui dentro? Que não pode. Uma briga desse tamanho, procurando de todas as formas, inclusive como disse o Cirineu, de alguma forma até denegrir a imagem de homens honrados, de pessoas trabalhadoras. Eu acho que todo mundo que conhece o Cirineu, conhece a trajetória de vida desse homem, sabe do empenho desse rapaz, de trabalhar sempre com honestidade, com luta, junto com os irmãos, junto com a família. Eu acho que deve ter um voto de respeito a esse moço, porque, volto a insistir, tudo que foi feito, toda essa pequena irregularidade, não teve nada a intenção de se cometer irregularidade, porque se houvesse a intenção, não teria feito, então, a prestação de conta como foi feito. Nas palavras do Dias Toffoli, pessoas saberem que estão nos ouvindo, Dias Toffoli é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Nas palavras dele, que nem conhece Piuí, talvez a primeira vez que viu falar em Piuí, sobre que ele coloca palavras realmente importantes dentro de um cenário político que não há necessidade de acontecer no município como o nosso. Eu quero pedir as nossas desculpas à população de Piuí por todo esse transtorno. Mas eu quero também fazer um compromisso de que nós vamos lutar mais ainda pelo desenvolvimento e progresso de uma sociedade. Não importa o que os nossos adversários quiserem fazer conosco. Montar mais processos, fazer o que quiserem. Isso não vai diminuir a minha e a vontade do Cirineu também, de trabalharmos para o Piuí. Quantas vezes eu for preciso, vou botar a minha base política, junto com deputados, com o governo, que a gente tem algumas amizades, desde a época do pai, do Craide, velho deputado, todo mundo se lembra disso, continuarei com o mesmo peso, com a mesma força de vontade, de fazer para o Piuí o que esse povo, nossos adversários, nunca fariam. Eu tenho certeza que nunca eles trariam obras igual nós trouxemos em 2 anos, tumultuados de mandato, no valor de mais de 40 milhões de reais, fora do orçamento. Buscar amizades pessoais dentro do governo federal como estadual. Isso nós estamos aqui de cabeça erguida, eu e o Cirineu, para dizer que nós vamos continuar no trabalho sem importar o que o adversário queira fazer contra nós. A população de Piuí vai ficar prejudicada por essas picuinhas turísticas. Nós vamos superar tudo isso e vamos continuar trabalhando. Muito obrigado. Então, com isso aí a gente encerra então, o pronunciamento do prefeito Maria Craide, também vice-prefeito José Cirineu Silva, após esse recurso ser julgado favorável pelo Tribunal Superior Eleitoral. O Piuí FM, um compromisso com a verdade, e o Jornal 104 volta amanhã a partir de 1h da tarde.